Deus. Bom dia. Graça e paz a todos no nome de Jesus. Sejam bem-vindos a esse dia maravilhoso que nós hoje recebemos como oportunidade de Deus para oferecermos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Hoje é um dia onde Deus preparou para nós aproveitarmos cada oportunidade, cada minuto, cada instante que Ele nos dá, não somente hoje. Eu estava ouvindo um pregador ontem e ele estava dizendo o seguinte, que muitas vezes nós esperamos o final do ano chegar para nós fazermos planos. A hora que entrar o ano que vem, a hora que entrar o dia do ano novo, aquela hora que chegar próxima, meia-noite, eu vou fazer aquele pedido, eu vou fazer aquela oração. Só que todos os dias, se você perceber, Deus nos dá essa oportunidade de orarmos, de pedirmos, de fazermos planos, de projetarmos a nossa vida para o dia de amanhã. Claro que o dia de amanhã pertence a Deus, está nas mãos dele, só que nós precisamos também projetar para que, assim como diz a palavra dele, nós fazemos planos, mas a resposta final vem dele. Amém, igreja? Então, que cada dia, que cada instante, que cada segundo que você passar da sua vida, você possa também entender que essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Amém, igreja? Não só o fato de você estar aqui, hoje é um culto especial, amanhã, domingo que vem, dia 11, nossa, vai ser um culto especial. Todos os dias podemos fazer desse dia especial. Amém? Então, que nessa manhã você possa aproveitar o melhor de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos nessa manhã. Isso. Aproveite esse momento agora que você terá com Deus. Aproveite cada instante nesse momento para falar com Ele, para apresentar os seus pedidos, as suas orações, a sua gratidão, aquilo que você veio falar com Ele e até mesmo aquilo que você veio agradecer por aquilo que Ele realizou já em sua vida, por aquilo que Ele já fez na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, por esse mês maravilhoso que o Senhor nos deu. Oh, meu irmão, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito. Meu irmão, se hoje nós partíssemos, muitos de nós partiríamos felizes, porque o Senhor tem sido conosco todos os dias, Ele tem sido conosco todos os momentos. No início Ele era a palavra, com Deus estava o Senhor. A palavra de Deus, ela diz, meu irmão, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, o Verbo habitou no meio de todos nós. E Ele está presente, meu irmão, Ele está presente, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todos os louvores. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo de sempre. A sua misericórdia não muda, o seu amor não muda. Aquilo que Ele falou, meu irmão, nós devemos interpretar como pessoas que foram chamados para um propósito nesta terra. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, vamos declarar a igreja. No início eras a palavra, com Deus, o Altíssimo. O mistério de tua glória, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse
nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. No início eras a palavra, no início eras a palavra, com Deus, o Altíssimo. Declaro o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Oh, este nome nós nos rendemos. A este nome, Senhor, nós nos rendemos. A este nome a tua palavra diz que dobra os joelhos dos céus, na terra e debaixo da terra. Oh, Maranata, vem, Senhor. Maranata, Maranata, Maranata. Oh, Ele é Deus conosco, igreja. A este nome seja dada a honra, a este nome seja dada a glória, a este nome seja dado tudo o que merece, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Este nome é maravilhoso, a este nome seja dada a honra, a este nome, o nome que cura, o nome que salva, o nome que liberta, o nome que faz maravilhas acontecer, o nome que faz o nome cego enxergar, o nome que cura, o nome que perdoa, o nome que foi levantado sobre acima de todos os nomes. Jesus, 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 Jesus. Oh, maravilhoso Senhor. Oh, declarei, igreja, deixou o céu para nos buscar. Declarei, aleluia, deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Mais uma vez deixou o céu para buscar-nos, deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome
lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Mais uma vez, deixou o céu para buscar-nos, deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aproveite esse momento, meu irmão. Oh, meu irmão, aquilo que nos condenava não pode mais nos atrapalhar por conta da absolvição que Jesus Ele realizou por nós, Ele fez por nós. Não existe hoje maior condenação, meu irmão, que a graça do Senhor e a misericórdia dele sobre a nossa vida. Não existe, meu irmão, nada que possa nos condenar. Oh, quando nos arrependemos, quando nós, meu irmão, nos arrependemos, quando nós nos achegamos até os pés do Senhor Jesus. Quando nós, meu irmão, reconhecemos a nossa fraqueza, quando reconhecemos as nossas falhas e clamamos pela misericórdia, clamamos pelo amor, clamamos pelo Senhor.
nessa manhã maravilhosa. Oh, que a graça dele, a misericórdia dele habita sobre nossas vidas. Aleluia. Agradeça a ele por esse momento, igreja. Agradeça, 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 agradeça. Ele está aqui. A presença dele, meu irmão, nos faz viver, nos faz sentir, nos faz, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Vamos declarar a igreja. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, a casa é sua. Pode entrar, me esvazio de mim, Senhor, me esvazio de mim. Então declare a igreja: sopra o teu vento, Senhor, sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos, Senhor, nós queremos te ouvir. Aleluia. Declarei essa casa, Senhor, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, aleluia. Essa casa do Senhor, essa casa do Senhor, essa casa do Senhor. O meu coração é do Senhor, a minha alma, o meu espírito, oh Senhor, a minha mente, a minha família, oh, ela é do Senhor, ela é do Senhor, ela é do Senhor. Declare essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Jesus, apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Senhor, nós queremos separar,
Deus, esta casa apenas para a tua habitação, Senhor. Claro que no meio, meu Deus, desse trajeto, desse processo, surgirão obstáculos, surgirão, meu Pai, situações, surgirão, ó Deus, sentimentos, surgirão, Senhor, muitas sementes que serão tentadas a ser lançadas dentro do nosso coração, dentro desta casa, para sujar, ó Deus, para manchar, para te envergonhar. Mas, Senhor, esta casa é do Senhor. Oh, nosso coração é do Senhor, a nossa alma, a nossa mente é do Senhor. Aleluia. Oh, esta casa é do Senhor, esta casa é do Senhor, esta casa é sua, Senhor. Esta casa é do Senhor, esta casa é do Senhor, este coração é do Senhor, a minha mente é do Senhor. Limpa, Senhor, limpa, limpa, Jesus. Cura também, Senhor, cura, liberta, salva, salva, teu Pai, teu povo, salva teu povo, liberta teu povo, Senhor. Cura essas pessoas, Senhor. Esta casa que está, Senhor, ferida, esta casa que está, meu Pai, ó Deus, assim, meu Deus, como os muros de Jerusalém destruídos, possa os fogos, cura, Senhor, cura, Jesus, cura, Senhor, cura, Senhor, esta casa é sua, Jesus. Declare com a sua voz, igreja, esta casa, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Senhor Jesus, que nesta manhã o Senhor possa habitar, estar, meu Pai, dentro desta casa, meu Deus, habitando, morando, fazendo, meu Pai, sinais e maravilhas nestas vidas, Senhor. Abrimos o nosso coração para que a Tua palavra, para que a Sua mensagem, o Teu recado, ele possa, Senhor, entrar na nossa vida e nos abençoar, Deus, por meio da Sua graça, da Sua misericórdia, em nome de Jesus. E você que crê, diga que assim seja, Senhor. Vamos aplaudir o nome do Deus. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Tudo bem com vocês, igreja? Sim? Que assim como esse sol hoje raiou de uma forma tão intensa, a presença de Deus possa estar sobre a sua vida de uma maneira intensa todos esses dias, no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora e abrisse ela no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Antes de
começar, eu vou entregar uma folha para você. Tudo bem, senhor? O que está escrito aí, Deus? O processo o quê? faz parte. E protege quem? O propósito. Sem processo, sem propósito. Deus nunca usou alguém de maneira relevante sem colocar mesmo aquela pessoa onde, igreja? No processo. Moisés, ele passou 40 anos no deserto, e esses 40 anos fizeram parte do processo. Pastor, mas não era uma caminhada de 40 dias? Era. Só que Deus quis assim, Deus. Pastor, Deus não quis assim, Deus queria colocá-los lá antes, queria, mas não dependia apenas dele. E esse trajeto, esse tempo fez parte do processo. Pastor, o povo entrou na terra prometida? Entrou. Deus não deixou de cumprir a sua palavra. Amém, igreja? Deus não deixou de realizar aquilo que Ele prometeu para o seu povo. Para alguns ficaram para trás. Para outros, tiveram a oportunidade de viver o propósito, de entenderem o processo. Aqueles que a Bíblia relata que tinham de 20 anos para baixo, todos eles entraram na terra porque entenderam que murmurar, reclamar, não fazia parte do propósito. Passar pelo deserto fazia parte do processo para chegar no propósito. Amém? Amém. Jesus, 40 dias, imagine ele, uns 40 dias ali sendo testado a sua forma física, ali a sua espiritualidade, a sua vontade de comer, a sua vontade de beber água. 40 dias ficou ali, só que fazia parte do processo para que ele entendesse o propósito que ele então viveria aqui nessa terra. Amém? Então, sem processo, é uma vida sem propósito. O processo faz parte do propósito. Diga comigo assim, o processo faz parte do propósito. Faz parte do propósito. Entrega. Não tem duas, né? O processo faz parte do propósito. Davi se tornou um homem, irmãos, rejeitado pela sua família, rejeitado pelo seu pai, rejeitado pelos seus irmãos. Mas aquela rejeição, aquele esquecimento que o pai teve em relação ao filho quando estava para ser ungido a rei de Israel, fez parte do processo. No entanto, que Samuel, quando chega lá, irmãos, lá na casa de Jessé, a Bíblia relata que ele diz o seguinte: olha, passou por eles todos os irmãos. Samuel pergunta a Jessé, tem mais alguém? Ah, verdade, tem aquele que está lá cuidando das ovelhas, das minhas ovelhas. O esquecimento do pai de Davi, irmãos, fazia parte do processo para um propósito, para Davi viver um propósito. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, se você pegar a vida de Paulo, lá no livro de, acho que Romanos mesmo, Paulo diz-nos, eu até coloquei aqui uma parte do versículo, ele diz o seguinte: uma vez ele foi apedrejado, 3 vezes ele foi açoitado com varas, uma noite, um dia ele passou num abismo. Mas por quê? Porque aquilo fazia parte do processo, era um processo que ele estava passando para viver um propósito que o Senhor tinha chamado eles lá no caminho de Damasco. Quem se lembra daquele encontro que o apóstolo Paulo, que na época era Saulo, teve com o Senhor? A Bíblia diz-nos expressamente ali, a Bíblia relata que o próprio Jesus disse por intermédio de Ananias que Paulo ele iria sofrer por conta do Evangelho.
O sofrimento de Paulo, essa vez que ele foi apedrejado, essas 3 vezes que ele foi açoitado com varas, essa noite que ele passou, essa noite e um dia que ele passou no abismo, fazia parte do processo. Diga graças a Deus. Aí eu coloquei aqui em você. O que você escreveria aqui? Depois em casa, se você quiser ficar com isso aqui, irmãos, entender um pouquinho mais em relação do processo, você vai entender que você já passou por sérias dificuldades, você já passou por sérias situações, você está enfrentando talvez o pior desafio da sua vida. Às vezes, pastor, minha vida em si está boa, mas emocionalmente como está? Internamente como você está? Entenda, isso faz parte de um processo. Diga graças a Deus. O problema dos cristãos, irmãos, é entender que ele, quando aceita a Jesus como Senhor e Salvador, a caminhada dele vai ser mais tranquila. Não vai. O apóstolo Paulo, ele passou por tudo isso. Quem somos nós, irmãos, para não passarmos? Pastor, mas eu não quero sofrer. É o diabo, pastor, é o diabo. Meu irmão, nem tudo é o diabo. Tem coisas que Deus permite para nós amadurecermos. Amém, igreja? Amém. Tem gente que está lutando, irmãos, constantemente contra o diabo nas suas orações, nos seus clamores, às vezes até nos seus jejuns, lutando contra o diabo, sendo que Deus está dizendo assim: ô fulano, ciclano, isso faz parte do processo. Você precisa entender o processo para viver o propósito. Diga glória a Deus. E aí aqui está escrito: não fuja do processo, faz parte do propósito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Faz parte do propósito. Em Romanos, capítulo de número 8, olha o que diz aí. Diz assim, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, mas você acompanha. Diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham ou contribuem para o quê? Para o bem daqueles que amam a quem? A Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28, ele diz exatamente isso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Viver processo faz parte do crescimento. Diga comigo: viver processo faz parte do crescimento. Olha só, irmãos, faz parte de uma história com experiência, não apenas na teoria, mas na prática. Viver processos faz parte da nossa vida. Nós não podemos fugir do processo. Antes de Davi, como nós estávamos mencionando, antes de Davi ser reconhecido como aquele que matou o gigante, que tirou a vergonha do povo de Israel, ele, sem saber, ele passa por um processo. Ele passa por uma situação que ele mal saberia que o colocaria onde, igreja? Lá como rei de Israel. Sem ele saber. Ele passa por processos que vai tornar ele alguém forte e reconhecido, resiliente. Quais foram os processos que Davi passou? Foi apenas aquele que ele foi esquecido pelo pai e pelos irmãos? Não. Certa vez, irmãos, Davi estava diante de um desafio tão grande, que foi em estar junto com as ovelhas do seu pai. E a Bíblia relata, irmãos, que Davi, ele, para proteger as ovelhas do seu pai, ele faz o quê? Ele mata quem? O leão. Quem mais? O urso. Davi jamais, irmãos, pediu a Deus para passar por aquela situação. Eu me lembro de um homem chamado José. Irmãos. José, ele sonhava com o processo de ter que passar tudo aquilo que ele passou. Ele sonhava com o quê? Quem se lembra do sonho dele? De se tornar, não exatamente governador do Egito, mas se tornar maior que os seus irmãos e quem? E que os seus pais. José sonha com o resultado e não com os processos a serem passados.
Você não sonha com um processo. Quando alguém diz assim, qual é o sonho que você tem? Você diz, o meu sonho é ser algo, é ter algo. Só que para você chegar até a ter algo, a ser algo, tem o quê? Um processo. Você não sonha com o processo. Sonhar com o processo pode ser que te desanime. Sonhar com o processo pode fazer com que você retroceda. Por isso que na maioria das vezes você apenas sonha com o resultado do processo e não com o processo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É grande esse problema, irmãos. Você precisa entender que o processo é necessário para que você possa chegar até onde você sonhou. É necessário. José não sonhou que seria traído pelos irmãos, sonhou? José, ele sonhou que seria forjado a sua morte para o seu pai? Não. José jamais nos imaginou que os seus irmãos seriam capazes de fazer o que fez com ele. E às vezes você e eu pensamos assim, nos frustramos, somos frustrados e ficamos nos lamentando, poxa, mas por que aconteceu isso? Mas por que está acontecendo isso? Mas por que eu tenho que passar por isso? Irmão, são processos. Volto a repetir, processos amadurecem, faz nós vivermos experiências não apenas na teoria, mas o quê? Na prática. O apóstolo Paulo ele diz, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas contribuem. Quando você vive intensamente aquilo que está diante de você, preste bem atenção nisso, você se torna uma pessoa mais forte, mais resiliente. Quando você vive intensamente aquele processo, independente de se ele está doendo ou não, você se torna uma pessoa mais forte. Você se torna uma pessoa, vamos dizer assim, mais capaz para conseguir chegar aonde você almeja chegar. O motivo pelo qual muitas vezes as nossas fraquezas, ela é tão evidente, mas ela é tão evidente. Sabe por que às vezes demonstramos tantas fraquezas? Por um pequeno erro que cometemos. Nós queremos colocar a carroça na frente de quem? É um ditado que diz, né? Nós queremos colocar, irmãos, a carroça na frente dos bois. Sabe por quê? Às vezes a vida pede paciência, nós entregamos o quê? Ansia. Verdade. A vida pede para você ser, irmãos, forte, e você entrega o quê? A vida pede para você resistir, e você faz o quê? Resiste, entrega. Então, o grande problema, às vezes, porque nós demonstramos, a nossa fraqueza é tão evidente, por conta disso. Às vezes, a vida nos apresenta, agora é hora de plantar, é hora de você encher a sua bolsa de sementes, colocar sementes ali dentro e sair plantando. E a gente faz o quê? A gente quer colher. Não, eu quero colher. Não, tem momentos que é hora de plantar. O processo faz parte do propósito. Repita comigo, digo processo. Faz parte do propósito. Às vezes a vida pede pra gente, irmãos, perdoar. E a gente entrega o quê? Vingança, ódio, raiva. Não, comigo, pastor, é assim. A vida pede uma série de coisas para nós, que vai fazer parte do propósito, que se chama processo, para nós chegarmos até onde nós queremos, para nós alcançarmos aquilo que almejamos. Não digo apenas o material, mas alcançarmos ser aquela pessoa parecida com Cristo, ser aquela pessoa melhor como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filho, ser aquela pessoa um pouco mais tranquila, ser aquela pessoa um pouco mais paciente. Então, quando nós almejamos algo, não estou me referindo apenas a você ter coisas físicas, materiais, coisas que você pode pegar em suas mãos, que você pode ver com os seus olhos. Tem coisas que estão internas dentro de você, que precisa passar por alguns processos para você entender o propósito que Deus tem para a sua vida.
Diga graças a Deus. Graças a Deus. Se o tempo é de colher, aliás, se o tempo é de plantar, prepare os seus cestos. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: se o tempo é de colher, prepare os seus cestos e saia aos campos. Amém, igreja? Amém. Entenda comigo, não há como você, irmãos, exemplo, numa entrevista de emprego, você ser selecionado para uma determinada vaga de emprego, se você não passar pelo processo seletivo. E ali vamos ver, irmãos, se você é capaz, se você é fluente, se você tem aquela escolaridade que você diz que está lá no seu currículo, se você é capaz, se você tem as habilidades, e aí então aquele processo é necessário. Porque uma empresa, irmãos, ela não vai selecionar qualquer pessoa. Antigamente tinha um senhor aqui na Igreja da Graça, o nome dele era o seu José, um rapaz moreno, um senhor moreno, não sei se vocês lembram o nome dele. Ele ia na reunião da manhã, o seu José. Mora um pouquinho mais abaixo aqui da Nelly Pellegrino. Ele dizia, ele contava muitas histórias antigas, né? E ele dizia o seguinte: pastor, quando tinha o tal de Matarazzo aqui em São Caetano, ele dizia assim: pastor, olha, você saía de casa já com a marmita na mão, chegava lá já estava empregado. Ele contava para mim uma série de histórias, e uma das histórias que ficou marcante na minha cabeça foi isso, que ele dizia assim: olha, antigamente não tinha esse negócio de fazer o exame, fazer não sei o que, fazer a seleção, não, era chegava, quer trabalhar? Então você vai trabalhar. Só que as coisas evoluíram, irmãos, e isso é importante, o processo faz parte. Porque, como eu disse, não é qualquer pessoa que está capacitada, gabaritada, irmãos, para executar aquela função. E lembre-se, pastor, mas isso que tem a ver com a minha vida? É a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo estava preparado para receber toda aquela herança que o pai, irmãos, tinha para dar a ele? Não estava preparado. Ele não passou pelo processo. Ele não esperou acontecer, vamos dizer assim, a morte do pai, para que ele viesse ter propriedade da herança. O que o filho pródigo fez? Pai, me dá a parte que me pertence. Está lá em Lucas capítulo 15, vamos dar uma olhada lá, rapidinho. Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 11 diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que o quê? Que me pertence. E o que o pai fez? Repartiu e fez o quê? E deu a eles. E deu a ele, desculpa. Então veja, a Bíblia relata, irmãos, que o filho chega do nada e diz o seguinte: pai, dá a minha parte da herança que me pertence. Aquele jovem, irmãos, infelizmente, ele não sabia o processo que seria para se tornar, vamos dizer, apossador daquela herança. No entanto, que a Bíblia relata que o seu pai deu, a Bíblia diz que ele foi e gastou de forma absoluta, de forma, vamos dizer assim, pecaminosa, de forma dissoluta mesmo. E quando estava sem mais nada, não tinha mais nada, a Bíblia então relata que ele então para e pensa: olha, o que eu fiz? Os empregados do meu pai têm muito mais do que eu estou aqui desejando comer o que os porcos comem, enquanto lá na casa do meu pai, os empregados do meu irmão estão vivendo uma fartura. Esse jovem, ele infelizmente, irmãos, ele não entendeu. Ele não entendeu que o processo era necessário para ele se apoderar daquilo que já era dele. Ele quis antecipar, ele quis colocar o que mesmo?
a carroça, o carro na frente do quê? Dos bois. Não era tempo dele se apoderar. Então veja que o processo faz parte do propósito. Sem processo, você não vai viver propósitos. Sem você entendermos o porquê você está aqui, por isso que é importante, eu faço uma pergunta para você e você responda para si mesmo. Qual é o principal objetivo de você estar aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Será que você veio apenas para ouvir o que está sendo dito aqui e esquecer depois? Não, o processo faz parte. Você veio aqui hoje para se preparar, para receber de Deus uma direção, para receber do Senhor o que Deus tem para a sua vida, para você conseguir colocar em prática no dia de amanhã, no dia de hoje, após sair aqui e vivermos os propósitos que Deus tem para você. E quando eu digo viver propósito, não é ser apenas, pastor, é ser rico, é ter, esquece isso, a bênção de Deus, ela não está, vamos dizer assim, relacionada apenas a isso. Esqueça, tire essa mentalidade, vamos dizer assim, desconstrua essa mentalidade que a igreja, que a religião colocou dentro de você, que para você ser abençoado, você precisa ter algo, para você ser bem sucedido, você precisa ter um carro bom, uma casa boa, um trabalho bom. Esqueça disso. Esqueça isso. Entenda o seguinte: a maior bênção que você e eu podemos termos é vivermos em paz na presença de Deus. Amém? É a maior bênção que eu e você possamos alcançar nos nossos dias. Então, entenda que o processo, às vezes, ele vai te preparar para viver momentos de paz, para viver momentos de alegria dentro da sua casa, no seu dia a dia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus entendeu, irmãos, lá em João capítulo 4, que era necessário ele passar por Samaria. Vamos dar uma lida lá? Eu vou ligar um pouquinho o ar, tá, irmãos? Para a gente falar um pouco. João capítulo 4. Você está em Lucas, você vai em João capítulo 4, versículo de número 1. Versículo 1 diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou o que, igreja? A Judéia e foi outra vez para onde? Para Galiléia. E era o que? Necessário passar por Samaria. Aí eu pergunto para você, qual é a necessidade de Jesus passar por Samaria? Encontrar uma mulher samaritana e ali pedir água para ela, irmãos, e fazer ela entender que quem verdadeiramente queria, ou melhor, precisava beber a água da vida era ela. Jesus mostrou para aquela mulher, irmãos, que ela poderia viver um propósito, só que aquilo que ela vivenciou, tudo aquilo que ela passou, fazia parte de um processo. Fazia parte de um processo. Aquela mulher, irmãos, ela recebeu de Jesus aquilo que o próprio Deus havia escrito para ela, havia preparado para ela. Era necessário Jesus passar, irmãos, por Samaria para marcar a história de uma mulher. Jesus tinha tantas outras coisas para fazer, mas naquele dia era necessário ele passar por aquele lugar. Então nós conseguimos entender que às vezes a mudança, eu até já preguei aqui um tempo atrás, a mudança de trajeto, a mudança de caminho, na maioria das vezes, não é algo ruim. Volto a repetir, a mudança de trajeto, a mudança de caminho, não é algo ruim que nós precisamos ficar questionando.
às vezes faz parte do propósito, faz parte do processo. Um outro homem que viveu também uma situação parecida foi um homem chamado Zaqueu. A Bíblia relata, irmãos, que esse homem, ele entendeu que era necessário subir aonde? Aonde? Na figueira para ver quem era Jesus. Só que ele não podia ver de uma forma comum. O que ele faz? Hora que ele vê a multidão diante dele, ele corre adiante, ele vai adiante, sobe uma figueira para ver o que Jesus estava passando ali e chamar a atenção de Jesus. Então, voltando ao início da nossa mensagem, o processo, ele faz parte do propósito. Deus nunca usou, como está escrito na folha aí, ó, Deus nunca usou alguém de maneira relevante sem colocar o mesmo no processo. José, ele jamais imaginou que ele seria traído, irmãos, pelos seus irmãos. Mas aquela traição, aquela venda dos irmãos, que os irmãos fizeram dele para aqueles homens, até ele chegar na casa de Potifar, depois ele até ser, irmãos, ali abusado, vamos dizer assim, pela esposa de Potifar, ser lançado na prisão, tudo aquilo fazia parte do processo para ele viver um propósito que ele tinha sonhado. Amém? Amém. Então, nós sonhamos apenas com o resultado e esquecemos de entender o processo. O processo faz parte. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O processo faz parte. Aí eu digo para vocês, quem pula o processo, quem quer dar um passo maior para evitar os processos, infelizmente, vai vivenciar, irmãos, em sua vida retrocessos. Deu para entender? Quem pula os processos, viverá um retrocesso na sua vida. Por isso que às vezes você já parou, eu estava conversando com uma pessoa ontem, irmãos, e aí ele disse assim: pastor, olha, eu consegui entender que quanto mais eu estava me afastando, não da igreja, mas quanto mais eu estava me afastando do Evangelho, do conhecimento, da palavra que Deus queria ministrar no meu coração, as coisas não estavam indo bem, as coisas não estavam caminhando. Quando eu parei para entender que eu estava fora do caminho, fora do Evangelho, fora da presença de Deus, eu comecei, pastor, a entender que a minha vida só estava retrocedendo. A partir do momento que eu entendi que eu iria viver na presença de Deus, ainda com dificuldade, ainda com tentações, ainda com, muitas vezes, com vontade de desistir, com vontade de não ir na igreja, pastor, as coisas começaram a melhorar na minha vida. Olha para você ver como é simples isso. Viva os processos. É doloroso. Paulo, ele viveu na presença do Senhor. A Bíblia relata, volto a repetir, que ele foi açoitado, que ele foi, irmãos, que ele foi colocado sobre um abismo, que foi apedrejado. A Bíblia relata lá em Romanos mesmo, que ele recebeu, irmãos, se eu não me engano, acho que 4 quarentenas menos 1. Em outras palavras, na época existia uma regra dos romanos, o seguinte: para você açoitar uma pessoa, você poderia dar apenas 40 chibatadas nela, né? Se você contasse as 40, você não podia dar mais. Paulo, irmãos, ele sofreu 3 vezes até o 39. Quando chegava ao 39, as pessoas voltavam a contar o número 1, e foram 4 vezes isso. 4 vezes dessa forma. E Paulo entendeu que aquilo fazia parte do processo de sofrer por conta do Evangelho. Não estou dizendo que você vai sofrer, que você vai ficar miserável, que você vai ficar doente, que você vai ficar, ruim, não. Mas entenda que as coisas que sobrevêm sobre a minha vida, sobre a sua, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as situações do seu trabalho, isso faz parte do processo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não é gostoso ouvir isso, porque eu sei que você quer vir na igreja, ouvir coisas que vai confortar o seu coração, que vai permitir você sair daqui, que beleza, vou viver tudo de bom
bom, de melhor, vou viver uma maravilha. Não. Entenda que o processo faz parte. Eu estou sendo muito repetitivo, irmãos, para você entender. Amém, igreja? Vai ficar cravado aqui dentro de você, vai ficar aqui dentro do seu coração, e você não tirar isso e entender que se você hoje está passando por um momento bom, glória a Deus, eu vivi um processo. Mas se você está passando por um momento não tão legal, você vai dizer: esse processo faz parte para me chegar no meu propósito. Diga glória a Deus. Amém? Amém. Elias, ele recusou viver o processo. Quem se lembra? A Bíblia diz que Elias estava ali diante de Jezabel. Jezabel, irmãos, ameaçou matá-lo, mandou um recado. O que Elias fez, irmãos? Fez o quê? Fugiu do processo. Pastor, mas ele seria morto? Ainda que fosse, aquilo fazia parte do propósito. Amém, igreja? Imagine se Jesus fugisse, irmãos, do processo. Imagine se Jesus fugisse da traição. Imagine se Jesus fugisse do Calvário. O que seria de nós nos dias de hoje? O que seria de mim e de você nos dias de hoje? Então o processo faz parte. Processo não é para ser pulado, não é para ser esquecido, não é para ser ignorado. Processo é para ser vivido. Diga glória a Deus. Diga comigo, diga processo. É para ser vivido. Amém? Amém. Para José se tornar governador do Egito, primeiro nasceu nele o sonho, e depois ele contou para os irmãos o sonho. Naquele instante, José, ao contar o sonho para os irmãos, ele ativa o processo de sofrimento na vida dele. Não foi? Sim. Porque a Bíblia diz que o pai de José amava mais a José do que o quê? Já tinha ali uma rixa entre eles. Quando José pega e conta aquilo que ele sonhou, dá vida àquilo que ele sonhou, José apertou o botão do processo. Ele apertou o botão do processo, mas ele não sabia, irmãos, o que viria, a avalanche que viria sobre ele. Ele jamais imaginaria isso. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim para ele: fala, você quer apertar o botão do processo? Apertar o botão do processo. Quer apertar o botão do processo? Lembre-se, sem processo, sem o quê? Não há propósito. Deus vai te dar a condição de passar pelo processo. Amém? Amém. Ele não deu para José? Deu ou não deu? Ele não deu para Davi? Ele não deu para o apóstolo Paulo? Está vendo como é que a gente quer um evangelho, irmãos, que só nos afaga o nosso coração? A gente quer um evangelho fácil. A gente quer um evangelho, irmãos, que, volta a repetir, aquele evangelho que a gente acreditava lá atrás, de bênçãos, do cristão não passar por doença, do cristão não passar por momentos ruins, do cristão só vitória, tudo posso naquele que me fortalece, maior é Deus que está comigo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 me dirão, mas eu não serei atingido, pastor. Será que a vida é só isso? Claro que a nossa fé precisa, irmãos, estar em atividade, para que nós não venhamos nos acomodar. Amém? Para que nós não venhamos nos acomodar e vivenciarmos uma vida que o Senhor Jesus não quer que nós vivenciamos. Só que processos fazem parte, sim. E às vezes ativar o botão dos processos é necessário para a gente amadurecer, crescer e chegar até o propósito que Deus quer que nós cheguemos. Amém? Pergunta para o irmão de novo: quer ativar o botão do processo? Tem gente que quer desativar o botão, né? Ele quer desapertar. Pastor, não tem aquele, que tem aquelas máquinas, né, irmão, que tem o botão, o verde e o vermelho, né? O vermelho é de segurança, né? E para desligar. Tem gente que está querendo apertar o botão vermelho. Não, pastor, eu quero dar a bandeira branca. Chega, eu não aguento mais. Calma. É tempo de semear? Semeie.
é tempo de perdoar, perdoe. É tempo de passarmos por aquela situação difícil, passe de cabeça erguida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, o senhor aí é fácil dizer, não, eu vivo nesse mesmo mundo que você. Eu estou no mesmo mundo que você. Estou na mesma situação que você. Não é fácil, mas é possível. Diga comigo, não é fácil, mas é possível. Ame, vive a cada dia, cada fase da sua vida. Amém? Amém. Viva cada fase da sua vida. Não desperdice, irmãos, os momentos necessários para o seu crescimento. Não desperdice os momentos necessários para o seu crescimento. Não ignore os processos, porque eles fazem parte do seu crescimento. Não ignore. Jesus deixou bem claro isso para nós, irmãos, lá em Marcos capítulo 10. Olha o que diz aí. Marcos capítulo 10, versículo de número 44. Aqui, irmãos, os discípulos estavam preocupados. Quem seria o maior, quem seria o menor, quem estaria em maior posição de destaque. E aí Jesus ele responde de uma forma tão simples, dizendo assim, e qualquer que dentre vós quiser o quê? Ser o primeiro, será o quê? Qualquer um que quiser ser, irmãos, o primeiro, vai se tornar o quê? Servo, vai se tornar o último. Qualquer que quiser chegar, irmãos, lá em cima, vai ter que passar pelos processos, vai ter que servir, vai ter que, às vezes, abaixar o tom, vai ter que ceder, vai ter que se renunciar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vai ser necessário isso. Então nós conseguimos entender que a cada momento, para nós vivermos um propósito, nós precisamos entender o processo que nós estamos passando. Amém? Amém. Volto a falar um pouquinho de José, para a gente encerrar. José ele conseguiu se adaptar e se submeter ao processo. Ele foi se adaptando àquilo que estava vindo sobre a vida dele. José, a nenhum momento ele fugiu, a nenhum momento ele pensou em desistir, ele pensou em voltar para casa, pensou em fazer algo diferente daquilo que ele estava vivendo. Ele aprendeu a se adaptar, ele conseguiu se adaptar e se submeter ao processo até chegar a ser o quê? Governador. Ele aprendeu a se adaptar. Então, nós precisamos também entender isso. Nós precisamos aprender a identificar, preste bem atenção, nós precisamos aprender a identificar as bênçãos que estão travestidas, ou melhor, que estão disfarçadas de provações. Amém? Amém. Precisamos entender, precisamos aprender a identificar as bênçãos. Volto a repetir, não são as materiais, na maioria das vezes, pode até ser, mas precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações e de processos. Amém? Amém. Preste bem atenção. As intenções mais perversas do homem, as intenções mais perversas do homem ou de qualquer outro ser, elas nunca podem frustrar os planos que Deus fez para você. Amém? Amém. Volto a repetir. As mais perversas, as intenções por mais loucas, por mais abomináveis e por mais grande
que for do homem, elas jamais podem frustrar os planos que Deus tem para você. Amém. Amém? Não fuja do processo, viva eles. É necessário passar por Samaria? Eu vou passar. É necessário perdoar? Eu vou perdoar. É necessário amar? Eu vou amar. É necessário dar o braço a torcer? Eu vou dar. Amém, igreja? Para mim não frustrar, para mim não pular o processo e viver no retrocesso como Elias viveu. E quantos outros mais o filho pródigo viveu? Precisou ele chegar naquela situação que ele estava para ele entender isso? Não era necessário ele passar por aquilo. Ele poderia esperar a sua idade, o seu tempo de se apoderar daquilo que já era dele e evitar todo um caos. Tem pessoas que estão confundindo, irmãos, consequências de uma vida inconsequente com processos. A pessoa foi lá e, desculpa a palavra, bagunçou, lascou tudo com a vida aí e depois fala, estou vivendo um processo. É consequência das atitudes de uma forma inconsequente. Não, estou vivendo hoje, estou sofrendo hoje porque é o processo. O filho pródigo não precisava viver tudo que ele viveu. Ele ativou o botão da inconsequência, não do processo. Ele poderia ter vivido um processo diferente. Poderia ter esperado, poderia ter tirado aquela ansiedade. A vida apresentou para ele paciência. Ele apresentou o quê? Ansiedade. Não, eu quero. Então, veja que se você está vivendo um processo, você está passando por ele, você chegará no seu propósito. Agora não ative o botão da inconsequência, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu vou viver esse processo. Não. Viva de forma sábia, de forma inteligente. Diga glória a Deus. Porque nenhum dos planos ou das intenções, por mais perversas que seja do homem, ele pode nos atrapalhar ou impedir o propósito de Deus acontecer na sua vida. Amém? Amém. Você entendeu essa mensagem? Sim. Guarde ela no seu coração. Viva os processos. O processo faz parte e protege. Ele protege o propósito. O processo ele faz a gente entender o que está lá na frente. O processo faz a gente entender o que eu tenho, aquilo que eu tenho sonhado, aquilo que eu tenho almejado. Mantenha-se fiel diante do processo, como Davi se manteve, como José se manteve, como Moisés se manteve. Mantenha-se fiel no processo, ainda que ele não esteja sendo fácil. Mantenha a fidelidade a Deus, à sua família, ao seu marido, à sua esposa, à sua casa, ao seu trabalho. Mantenha-se fiel a Ele, porque quem se mantém fiel no processo pode ser recompensado pelo propósito. Amém? Feche seus olhos. Ó Deus, muito obrigado pela palavra, ó Deus, que o Senhor ministrou hoje aos nossos corações. Não é fácil, Senhor, nós vivermos o processo, é difícil. Muitas vezes pensamos em desistir, pensamos em olhar atrás, pensamos em abandonar, meu Pai, tudo. Pensamos em, meu Deus, na maioria das vezes, nós pensamos em desistir, meu Deus, em olhar atrás. Mas sabemos que, meu Deus, o processo ele faz parte. Sem processo não tem como nós vivermos, não tem como nós, meu Pai, vivenciarmos o propósito do Senhor. Ó Deus, aquele que pula, aquele que, ó Deus, ele faz ou ignora o processo, ele não vai conseguir viver o propósito do Senhor, meu Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê capacidade, que
Que o Senhor, meu Pai, nos ensine, meu Deus, a não pular nenhum deles, a olhar, meu Pai, para os processos que estamos vivendo e entender que eles fazem parte da vida. Ó meu irmão, ó minha irmã, vivencie cada um deles, não pule, não tenha medo, não retroceda. Meu irmão, mantenha-se firme como José ele se manteve, mantenha-se firme e fiel como o Senhor Jesus, ele também se manteve naqueles dias que ele foi, meu irmão, para o deserto, para ser tentado pelo diabo, e ali ele foi, meu irmão, ele conseguiu combater, ele conseguiu ensinar, ele conseguiu mostrar para a humanidade que é possível sim, é possível sim, é possível sim, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus, Jesus. Oh, Maranata, Maranata. Oh, Senhor, fortaleça a tua igreja, Jesus. Neste final de ano nós clamamos ao Senhor a força, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, a sabedoria, para que possamos continuar, meu Pai, nesta caminhada, sem olhar para trás, ó Deus, sem olhar, meu Deus, para a direita, para a esquerda. Foi o que o Senhor disse para Josué: Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, olhe prudentemente por onde você está caminhando, não deixe de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que você possa conduzir esse povo, para que você possa conduzir o povo até a terra prometida. Ô meu irmão, às vezes você também tem um chamado de Deus na sua vida, conduzir a sua família até os pés do Senhor Jesus. Você tem uma missão, você tem um chamado, você tem, meu irmão, algo que o Senhor colocou em suas mãos, um talento, você tem algo que o Senhor colocou sobre a sua vida, uma missão. Diga para o Senhor: Senhor, eu sei que talvez esteja sendo difícil esse processo, mas eu não vou parar, eu não vou recuar, eu não vou olhar atrás, eu não vou, meu Deus, desistir nesse momento. É uma hora, meu Pai, de eu me levantar, é uma hora, meu Deus, de eu olhar para tudo isso e dizer: eu sou forte, eu consigo, eu vou, meu Pai. Ah, Senhor, é necessário ser mais paciente, eu vou ser, é necessário, meu Pai, ó Deus, ser mais forte, mais resiliente. O Senhor vai me dar condições. É necessário, meu Deus, plantar, encher os cestos de semente e sair plantando. Eu vou plantar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe o teu povo nesta manhã, meu Pai. Abençoe o teu povo, meu Deus, que nesse momento participa, assiste. Ó Deus, as pessoas que irão assistir depois desta mensagem, que o Senhor abençoe a todas elas, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a dê condições, que o Senhor, meu Deus, a ensine, a instrua, a faça, meu Pai, vivenciar os teus propósitos, no nome do Senhor Jesus. E você que crê, meu irmão, diga assim comigo: Senhor Jesus, que eu possa vivenciar todo o processo. Diga: Jesus, não permita, não deixe. Diga: me ajuda, Senhor, a acreditar que o processo faz parte do propósito do Senhor em minha vida, em nome de Jesus. Diga: graças a Deus. Vamos aplaudir.